Dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar hoje sobre as leis de Kepler, que é dando continuação a um dos conteúdos que a gente vai abordar na gravitação universal. A gente já falou a importância que alguns astrônomos, alguns filósofos tiveram para o ensino de astronomia. No caso aqui, para a gente conversar sobre gravitação universal, é importante a gente ter ideia do como foi que aconteceu até chegar na gravitação universal. Por que leis de Kepler? Porque Kepler ele pegou alguns dados de Tycho Brahe, a gente já viu nas aulas passadas. A partir desses dados ele traduziu matematicamente, fez essa relação entre os movimentos dos planetas, e o que a gente vai ver mais ou menos hoje são as três leis que Kepler ele conseguiu elaborar. Tudo isso em cima do modelo geocêntrico e heliocêntrico, porque Tycho ele fez uma espécie de junção, né? Embora a junção dele também tivesse seus erros, a partir desses dados o Kepler ele conseguiu elaborar essas leis. Então a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, o que é que ela diz? Ela diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol elas são elipses, nos quais ele ocupa um dos focos. Então o Sol a gente vai perceber que não necessariamente ele está no centro, né, da órbita dos planetas, e sim ele pode estar em um dos focos desse planeta. Numa elipse existem dois focos e a soma das distâncias aos focos é constante. Por exemplo, a gente tem aqui uma elipse, a gente tem aqui um centro imaginário, né, mais ou menos aqui onde é o centro dessa elipse. Aí a gente tem dois focos, tá aqui um foco, tá aqui outro. Aqui é onde o Sol ele vai se encontrar em determinado momento em que o planeta está orbitando ele. Aí vamos traçar aqui uma distância A, uma distância B, uma distância C, uma distância D. Kepler mostra que se você somar aqui o A mais o B, ele vai ser igual ao C mais o D. É uma das consequências da primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, fala que a área descrita pelo raio vetor de um planeta, que é a linha imaginária que o liga o planeta ao Sol, ela é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la, ou seja, que a velocidade areolar, a velocidade com que as áreas são descritas, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Tem um Sol aqui num dos focos, tem um planeta na órbita, está orbitando essa estrela, esse Sol. Então ele vai começar aqui a fazer o seu movimento. Aqui tem uma área que eu chamo de área 1. Ele continua aqui o seu movimento. Descreve uma área que eu chamo uma área 2. E ele mostra uma relação entre essas áreas de tal forma que a velocidade dessas áreas pode ser determinada pela área, o valor da área dividido pelo tempo que o planeta demorou para percorrer essa área. E relacionou então que o planeta ele mantém sua velocidade constante ao longo de sua órbita elíptica. Então, ele pode mostrar que essa área aqui dividido pelo tempo que o planeta percorreu nessa órbita, ele é igual a essa área dividido pelo tempo que ele percorreu aqui também. Por que isso é possível? A gente vai ver já que a velocidade influencia, né? Então a gente tem aqui o Sol, tem um planeta aqui num ponto, que a gente chama esse ponto aqui de afélio, né? Por que afélio? Aqui é a distância, é o ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. Então aqui a gente chama de afélio, é onde ele está mais distante do Sol. Aí vai percorrer toda a órbita, vai chegar no que a gente chama de periélio, né? Que é onde ele está mais próximo ao Sol. Então, ó, o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Então, voltando aqui para as áreas. A gente tem que a área 1, ele tem uma velocidade aqui, e a gente viu que era para ser constante, né? A velocidade aqui também. Com isso, a gente tem que a velocidade periélio ela é maior do que no afélio. Por quê? Porque ele precisa, né? Ele é como se fosse uma... o planeta, ele vem aqui... Ele vai fazendo a sua órbita. Quando chega aqui a velocidade dele é como se ela estivesse diminuindo, né? Porque ele está bem distante. Por quê? Porque o Sol está puxando ele de volta. Então ele vem mantendo a sua órbita. Quando ele chega aqui, ele vem com muito, ele aumenta a sua velocidade. Então nesse ponto aqui ele é onde ele tem a maior velocidade.
Então depois ele continua o mesmo processo, por isso que é possível a gente determinar que essa área dividida pelo tempo dela é igual a essa área dividida pelo tempo que o planeta percorreu. A terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, o que é que ela diz? Ela diz que o quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. O que é o raio médio? É a média aritmética entre as distâncias máxima e mínima do planeta ao Sol. Então ele diz que t ao quadrado, que é o período, é igual a uma constante de proporcionalidade, digamos assim, né? Só para tornar essa equação válida. É vezes o raio ao cubo, ok? Eu posso até passar esse raio para lá, dividindo, deixa só a constante aqui, que é o mais, fica mais apresentável, para a gente ver essa proporcionalidade. A gente tem aqui uma tabela em dias, no livro de vocês talvez tenha uma tabela em anos, né? Aqui eu tenho em dias terrestres. Então, por exemplo, o planeta Mercúrio, ele tem 88 dias terrestres para completar um período, né? É o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor do Sol. Então, isso é um período. Vênus, 224 dias. Terra, 365 dias. Marte é o dobro da Terra. Então, o ano lá, se a gente for considerar o que a gente considera como ano, que é o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor da Terra, demora 2 anos para Marte fazer uma volta completa ao redor do Sol, ok? Aí aqui a gente tem um raio, né, em quilômetro, e talvez possa mudar, né, por causa do livro de vocês, possa ter que, mas não necessariamente o valor, mas pode ser que tenha alguma potência aqui, alguma vírgula fora do canto. E a relação entre o período ao quadrado e o raio, raio médio ao cubo, todos eles vai basicamente chegar a esse mesmo valor, que é 3 vezes 10 a menos 25. Tem uns que é 2,98, outros 0,99, por aí vai. Então a gente coloca aqui mais ou menos um valor aproximado para essa relação entre eles. A gente percebe que todos eles então vão ser constantes, né? E por aqui a gente chega até o final. E espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui a proposta dessas aulas. As leis de Kepler, ela dão uma visão cinemática do sistema planetário. E do ponto de vista dinâmico, uma perguntinha. Do ponto de vista dinâmico, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as leis de Kepler? Então, essas leis que Kepler descobriu, o que é que faz com que eles se moverem? Newton responde que é a força gravitacional, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, tchau, tchau.